estudantes, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que em algumas partes do mundo já se usavam as máscaras antes mesmo da pandemia da Covid-19? Aqui no Brasil, esse costume veio com a necessidade de se proteger de um vírus que estava se propagando pelo ar. Mas na China, por exemplo, o uso dessas máscaras não é de agora. Você sabe por quê? Sou a professora Natália e estamos começando mais uma aula de geografia para o 9º ano dos anos finais. Fica aí que vamos falar disso e muito mais hoje. Mas antes, é importante você saber que a habilidade que será trabalhada nessa aula é a de analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania, tendo como objetivo colaborar para o conhecimento sobre as indústrias chinesas e seus impactos econômicos e ambientais no mundo. Já marquem agora mesmo a sua presença na aula, através do QR Code que está aí na sua tela. É muito importante marcar a sua presença em todas as aulas que você assistir aqui com a gente, ok? Você já deve ter ouvido falar bastante da China, devido aos seus fatores populacionais e econômicos, não é? E não é para menos. O país possui 1/5 da população mundial. E além disso, tem uma extensão territorial significativa, sendo o 3º maior país do mundo. E um país com tanto território e tantas pessoas assim, também é um país com um grande número de trabalhadores. Isso permite que se tenha muitas indústrias por todo o território e que haja necessidade de se contratar muitas pessoas. Mas pensem aqui comigo, quanto mais trabalhadores disponíveis para o mercado, mais barata essa mão de obra é. E essa questão dos baixos salários é um assunto que vimos com bastante frequência em livros e noticiários. Além disso, a mão de obra barata é um atrativo para os grandes empresários, pois assim eles podem obter muito mais lucro na produção. Inclusive, você sabia que a China tem um dos regimes trabalhistas mais rígidos do mundo? Conhecida como 996, que significa de 9 horas da manhã até 9 horas da noite, 6 dias por semana, é uma rotina de muito trabalho, considerada comum entre as grandes empresas de tecnologia do país. Essa prática exaustiva de trabalho ainda é vista como uma cultura e uma característica do trabalho chinês, como se fosse uma bênção ao esforço dos chineses. Porém, se engana quem acha que não há lei trabalhista que proíbe essa prática. Esse modelo de horas já é proibido por lei, porém, sem uma fiscalização rigorosa, muitas empresas insistem em manter esse sistema que é muito lucrativo. Esse controle dos salários, que torna a mão de obra barata, controla também os custos trabalhistas e, com isso, diminui o custo da produção. Esse é um dos principais motivos que fazem com que esse país produza produtos e matérias-primas com valores tão reduzidos, atraindo compradores de outros países devido aos baixos custos desses produtos. Isso nos ajuda a entender os altos índices de exportação desse país. Além disso, nós percebemos que esses baixos custos também quando acessamos sites e aplicativos que vendem mercadorias produzidas na China a preços muito mais baixos que aqui no Brasil. Você já usou ou comprou em sites assim? Agora, observem esse gráfico. Ele mostra uma comparação da exportação de produtos do Brasil e da China do ano de 1981 até o ano de 2021. A linha azul, essa linha aqui, ela representa o Brasil, que, como nós podemos ver, permaneceu com uma economia exportadora bem linear, sem muitos altos e muitos baixos, não tendo grandes aumentos durante todos esses anos, todo esse período. Já a China, ela representou um aumento bem considerável, principalmente no ano aqui de 2009. Porém, o país ele só foi ultrapassar o Brasil de fato após a década de 1980, bem aqui no gráfico, nessa região aqui. E você sabe o porquê disso? Porque ele só foi ultrapassar o Brasil nesse período?
Vamos entender melhor. O país, até a década de 1970, não tinha uma abertura para o mercado estrangeiro como tem hoje. Com a entrada do líder político Deng Xiaoping para governar o país, é que foram promovidas essas mudanças, com a abertura do mercado do país e instalação de empresas estrangeiras, que viram no mercado chinês uma grande oportunidade de negócio e lucro, devido aos baixos custos de mão de obra de produção que nós já vimos. Além desses fatores que citamos das indústrias chinesas, o que ajuda ainda mais a impulsionar a economia industrial é a abundância e o fácil acesso das matérias-primas. O território chinês, ele apresenta reservas minerais muito diversas, como o carvão mineral, o urânio, o manganês e o zinco, além do tungstênio. Essas matérias-primas, elas são encontradas na natureza e são produtos considerados primários, que servem de base para a produção de produtos em diversos ramos, inclusive o do ramo da tecnologia. Você se lembra que eu cheguei hoje na aula de máscara, dizendo a você que o uso delas já era uma prática comum em alguns países do mundo, antes mesmo da pandemia da Covid-19 se espalhar pelo globo? Pois é, exatamente a China é um desses países que apresenta um alto grau de poluição do ar, tendo camadas espessas de poluição que afetam a saúde da população. E por isso, o uso de máscaras é uma necessidade para o uso cotidiano de muitos chineses, principalmente em cidades que têm grandes indústrias e exploração de minerais. Vamos ver algumas. Por exemplo, a cidade de Linfen, que foi apontada como a cidade mais poluída do planeta, onde sua principal fonte de poluição é devido à produção e à queima do carvão mineral, que emite grande quantidade de pó no ar. A cidade de Tianjin também sofre com esses altos índices de poluição e de contaminação, em função da grande produção de chumbo no local. Ela é considerada 8 vezes mais poluída do que o máximo aceito pelas entidades chinesas de saúde. Além do ar, os solos e os rios também ficam comprometidos. E quase 150 mil pessoas afirmaram já ter sofrido contaminação por chumbo nessa região. Os rios também têm sofrido com esse crescimento econômico em larga escala, com altos índices de poluição, como podemos ver o exemplo da cidade de Tianjin. De modo geral, toda a China e também o mundo sofrem com essa vasta poluição, e mudanças precisavam ser pensadas para ajudar a reverter esse cenário. Por isso, em 2013, Pequim, que é a capital chinesa, viveu o chamado apocalipse do ar, registrando uma alta de 90 vezes maior do que o permitido pela Organização Mundial da Saúde. Diante da gravidade dessa situação do ar, o governo chinês ele investiu mais de R$ 1 trilhão para ativar o Plano de Ação Nacional da Qualidade do Ar e reduzir com isso a poluição em um período máximo de 4 anos. O governo, assim, proibiu a construção de novas usinas de carvão nas cidades e regiões mais poluídas e estimulou a reduzirem as emissões desses poluentes. Outra medida foi reduzir a capacidade de produção de ferro e de aço, que diminuiu em 115 milhões de toneladas. Em Pequim, Xangai e outras grandes cidades, o número de carros em circulação também foi restringido com cotas diárias. E o número de compra e circulação de novos carros no ano também foi restringido. Com toda essa prática, que durou alguns anos, o céu de Pequim hoje se encontra quase todo azul. E isso é um sinal de que a capital da China está em uma nova era de ar puro, melhorando também a visão que o próprio país tem. Muitas mudanças ainda estão para acontecer, e aliar o meio ambiente ao desenvolvimento econômico é fundamental. Após conhecermos melhor essas características chinesas, vamos analisar essa imagem de satélite do rio Yangtze,
na cidade de Xuanquim. Essa imagem, ela apresenta as áreas ao redor de um rio durante uma diferença de 1 ano entre elas, da primeira para a segunda imagem. Esse rio, ele está entre os maiores do mundo e está enfrentando atualmente uma enorme seca. O continente asiático e europeu vem sofrendo com essa grande seca e com temperaturas altas e intensas. As mudanças climáticas potencializam essas ações do clima no planeta. Então, agora uma atividade para você pensar. Cite pelo menos uma ação humana que auxilia a ocorrência desse fenômeno climático negativo. Eu vou dar 15 segundos para você analisar e pensar. Algumas das ações humanas seriam a alta poluição do ar através da queima dos combustíveis fósseis nas indústrias, como nós vimos na aula de hoje, que contribui de maneira negativa para a elevação da temperatura na Terra. Além disso, a grande produção de lixo e exploração de recursos naturais, que estão relacionados com a poluição do ar, dos solos e das águas. E aí, o que você achou da nossa aula de hoje? Você aprendeu alguma coisa nova? Não esqueça de registrar a sua presença através do QR Code que está aí na sua tela. Faça isso antes que a aula acabe, pois é muito importante a sua participação. E na aula de hoje, nós pudemos entender melhor as principais características da indústria chinesa, com relação aos seus trabalhadores, a mão de obra barata e a grande abertura a empresas estrangeiras. Além disso, nós vimos como a poluição é um fator importante que deve ser levado em conta tanto pelo país como pelos líderes ambientais ao redor do mundo, tendo em vista que a China ela emite uma grande quantidade de poluentes devido às suas atividades econômicas e industriais intensas. E como atividade para você fazer após a aula, pense e projete uma ação que proponha frear a poluição ambiental no continente asiático. Você pode escrever em forma de um texto, usando desenhos, gráficos e dados. E claro que você deve nos enviar a sua atividade através do WhatsApp, que é o 27 9966 10143. Estamos muito ansiosos para ver o que você aqui vai elaborar e pensar. Quem sabe a sua ideia não pode mudar a realidade atual daqui a uns tempos. Nos siga também nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e através do nosso site, que é o www.tvdeverimcasa.com.br. Em todas as nossas redes, há conteúdos exclusivos feitos especialmente para você, novidades na programação e o banco de aulas no site, para que você possa assistir às aulas que você perdeu ou quer rever. Todas as nossas redes sociais estão aqui nesse QR Code que você pode acessar. E a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua participação. Até o nosso próximo encontro e nossa próxima aula de Geografia, com novos conhecimentos. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.